Olá, seja muito bem-vinda ao curso 8 Pilares da Mulher Poderosa. O que a gente vai ver nesse curso? Nós vamos ver aqui 8 pilares que eu considero extremamente importantes e muito interessantes de você pensar se você está com eles hoje equilibrado. Eu acredito de verdade que se você estiver com esses 8 pilares bem trabalhados aí dentro de você, se você focar em ficar muito boa nesses 8 pilares, você vai se sentir aquela mulher extremamente segura, confiante, aquela mulher que tem presença. Sabe aquela mulher que entra no ambiente, ela chega chegando? Sabe aquela mulher que ela não tem medo de falar assim, olha, então eu não gostei disso que você fez, não é legal isso, não me senti respeitada e eu não quero que você repita isso comigo. Sabe a mulher que não tem medo de falar isso? Não tem medo de perder um homem? É essa mulher que eu quero que você se torne. E eu acredito de verdade que esses 8 pilares, se bem trabalhados, dentro aí de você, ao longo aí dessa jornada, você vai sim se tornar essa mulher. Legal? Então vem comigo que nós vamos primeiro analisar esses 8 pilares juntas e depois nós vamos desenvolver, detalhar cada um deles para trazer alguns exercícios práticos de como então ampliar esses itens em você, cada um desses quesitos aí em você. Bom, você vai ver que aqui na plataforma tem um arquivo para você baixar. Essa ferramenta, ela chama Roda da Mulher Poderosa. Foi uma adaptação que eu fiz de algumas ferramentas que eu já vi de coaching e aqui eu queria trazer esses 8 pilares, então eu transformei aquela roda da vida que algumas pessoas já viram por aí, eu transformei na Roda da Mulher Poderosa. Eu vou te pedir para baixar esse arquivo então para o seu computador ou mesmo para o seu celular, porque você talvez consiga abrir ele também no seu celular, para que você possa acompanhar comigo. O ideal, o melhor dos mundos, é que você imprima esse arquivo e possa aí acompanhar com papel mesmo. E se você tiver canetinha colorida e tal, vai ser legal você poder colorir a sua ferramenta aí. Se você não tiver canetinha, se não tiver condições de imprimir, não tem problema nenhum, me acompanhe aqui pelo arquivo no seu computador mesmo ou anotando no papel e pegue caderno e caneta porque você vai precisar aí anotar. Vai precisar não, mas vai ser bem interessante se você puder anotar algumas coisas aí para reforçar. Quando a gente está aprendendo algo novo, a gente tende a absorver mais desse conteúdo se a gente está ao mesmo tempo lendo aquilo que a gente está anotando, ouvindo a nossa própria voz, sabe assim? Quando a gente consegue conectar tudo de uma vez, não sei se eu estou sabendo explicar aqui, mas a leitura, né, a audição aqui, se você puder conectar todos esses sentidos ao mesmo tempo, isso reforça o aprendizado que você tem daquela coisa, legal? Bom, então com a sua ferramenta em mãos aí, seja impressa, seja no seu computador mesmo, ou desenhando no seu caderno, se você quiser só desenhar aí essa roda que você tá vendo, se você quiser redesenhar ela no seu caderno, tá ótimo também, legal? Eu quero que você se dê uma nota de 0 a 10 para cada um dos quesitos que eu vou trazer, para cada um dos 8 pilares que eu vou trazer aqui. Vou dar uma explicada em cada um deles de uma maneira um pouco superficial, de uma maneira mais rasa, porque depois a gente vai detalhar cada um deles, tá? Mas nessa explicação aqui, que é mais superficial, eu quero que você concentre aí em você mesma, observando os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus pensamentos, para que você possa, então, dar uma nota para você mesma de 0 a 10. Vamos lá? Se você tiver com essa ferramenta impressa, o que você vai fazer é colorir os quadradinhos, tá? Então, cada um desses itens, desses tópicozinhos que tem aqui, eu não sei se você consegue me acompanhar aqui, mas cada um desses tópicos, cada uma dessas fatias, cada uma dessas fatiazinhas que tem aqui, ó, você consegue colorir para dar a sua nota. Então, se por exemplo você se der uma nota 3, você vai colorir 3 negocinhos aqui. Ah, nesse aqui a minha nota é 10, então eu vou colorir toda essa fatia de pizza aqui. Legal? Combinado então? No item autorresponsabilidade, eu quero que você se dê uma nota de 0 a 10. Para que a gente possa entender primeiramente o que é essa autorresponsabilidade, eu quero que você assista a esse videozinho que eu vou colocar aqui para você agora. Legal? Você já percebeu que nossas vidas podem ser entendidas como a navegação de um barco? O barco em que você está dentro representa a sua situação de vida. O seu sonho, o seu objetivo, é o destino que deseja alcançar.
É claro que você não tem controle sobre alguns fatores, como as correntezas, os ventos e as tempestades. Mas se você não assumir o controle deste barco e ficar à deriva, deixando que as circunstâncias comandem a navegação, é praticamente impossível que você consiga chegar onde quer. E muitas pessoas fazem isso, elas apenas deixam que a vida as leve, e então dizem que são vítimas dos acontecimentos, vivem criticando o mundo inteiro e culpam os outros pelas suas situações. O fato é que elas estão mais próximas de um naufrágio do que da terra firme. Então, assim como o capitão de um navio, se você quer chegar ao destino, você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida e o controle sobre o barco. Talvez você tenha que arrumar um mapa, ajustar as velas, enfrentar tempestades, alterar as rotas ou até remar em um caso de emergência. Além disso, se você aprender a admirar o oceano e a amar a jornada, a viagem se tornará muito melhor. Essa é a única maneira de chegar à terra firme. Você precisa ter autorresponsabilidade. Mas para que isso seja possível, primeiro é necessário cultivar a autoconsciência. O fato de seus olhos estarem abertos não significa que você esteja acordado. Você precisa ser capaz de perceber e compreender que a diferença que existe entre os resultados que você tem obtido em sua vida e os resultados que você gostaria de obter nada mais é do que o reflexo entre o que você tem feito e o que você deveria fazer. Se você está acima do peso, é provavelmente porque você tem ingerido mais calorias do que precisa, ou porque você não tem se cuidado como deveria. Então, preste mais atenção nas ações e nas decisões que você tem tomado ao longo do dia. Afinal, como você poderia mudar algo que você nem sabe que existe? Quando a consciência invadir a sua vida, as portas para as transformações vão começar a se abrir. O segundo passo é assumir a autorresponsabilidade. Quer você concorde ou não, você precisa entender que a sua situação de vida é fruto das suas ações, pensamentos e crenças. Ou você se colocou, ou permitiu que os outros o colocassem na situação em que você está. E por mais duro que possa soar, isso é extremamente libertador. Quer dizer que você tem o poder de transformar a sua vida. Se você está com problemas financeiros, não adianta jogar toda a culpa no governo, no seu chefe que não lhe dá um aumento ou nas elevadas taxas de juros do banco. Enquanto você colocar a culpa nos outros, serão eles que irão comandar o seu barco. Pare de fazer papel de vítima, assuma a responsabilidade pela sua vida e foque naquilo que você tem poder. É você que deveria aprimorar sua inteligência financeira, administrar melhor as suas finanças, se tornar uma pessoa e um profissional melhor para conseguir um novo emprego, buscar alternativas de fazer mais dinheiro e encontrar bons investimentos para multiplicá-lo. Quanto mais responsabilidade você assumir pela sua situação de vida, maior será o seu poder em transformá-la, porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, eu vou lhe mostrar 3 das 6 leis do livro O Poder da Autorresponsabilidade que vão ajudar a transformar a sua vida. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de sempre culpar os outros pelos resultados em suas vidas. É como se você dissesse, por que eu deveria mudar se a culpa é dos outros? É fácil apontar o dedo para as outras pessoas, mas é difícil enxergar os próprios erros e surgir com uma solução. Ah, os seus negócios não estão indo bem? Ao invés de culpar o mercado, você já pensou em se tornar um profissional melhor e entregar mais valor aos seus clientes? O seu professor não é bom? Ao invés de ficar esperando alguém pegar na sua mão, que tal buscar maneiras alternativas para aprender e estudar por conta própria? Enquanto você não mudar a sua mentalidade e as suas atitudes, nada irá mudar em sua vida. Pare de procurar culpados e comece a focar na solução. Assim, você terá resultados muito melhores. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Há 3 anos, durante a crise econômica, eu perdi o meu emprego. E eu lembro de ver várias pessoas conhecidas que estavam numa situação parecida, apenas reclamando e culpando os outros. Não tem como negar, o mercado estava escasso. Mas nenhuma delas tinha a capacidade de olhar para si mesma e perguntar o que ela poderia fazer para resolver a situação. Toda vez que eu perguntava, a resposta era: "Ah, está difícil, estou me candidatando para umas vagas." Ou seja, elas continuavam deixando o controle do barco na mão dos outros. O mais curioso é que, depois de tanto tempo, muitas delas ainda estão desempregadas, e outras tiveram que aceitar qualquer coisa só para conseguir sobreviver. Elas ainda estão esperando alguém pegar na mão delas para resolver a situação. Mas, ao contrário delas, eu assumi a responsabilidade. Eu entendi que se não havia uma oportunidade para mim, então eu mesmo iria criá-la.
Eu tinha feito minhas reservas para um caso de emergência, e então decidi montar o meu primeiro negócio. E adivinhe só, eu falhei, mas ao invés de culpar o mercado, eu assumi a responsabilidade pelo fracasso e decidi tentar novamente. E foi aí que surgiu este canal, o Ilustradamente. Pare de fazer papel de vítima. Se você quer mudar a sua situação, haja como um vencedor. Lei número 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Muitas pessoas debilitadas emocionalmente parece que foram programadas para negar e fugir dos seus erros, evitando a todo custo reconhecê-los. A verdade é que esse hábito é paralisante e até destrutivo, então pare com isso. Qual é o problema de errar? Todo mundo erra, eu cometo vários erros. Preste atenção, por exemplo, nos melhores jogadores de futebol do mundo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Se você assistir uma partida deles, você vai ver que até mesmo os melhores do mundo naquilo que fazem cometem erros, e isso acontece em todos os jogos. Mas eles não ficam se justificando, lamentando ou fugindo das suas falhas. Justificar um erro é errar outra vez. A atitude de um campeão é contrária. Eles buscam sempre aprender com os erros que cometem, para que possam melhorar seus resultados. A questão não é deixar de errar, porque a única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Entenda que errar faz parte do processo de crescimento, porque toda vez que você cria consciência e aprende com os seus erros, você fica mais próximo de ter sucesso. Afinal, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora e criar um novo fim. Deu para entender aí um pouquinho do que é essa autorresponsabilidade que eu tô trazendo aqui? A autorresponsabilidade é você entender que os resultados que você tem na sua vida hoje decorrem das decisões, das escolhas que você mesma tomou ao longo da sua vida, né? E no geral, as decisões que a gente está tomando hoje, agora, nesse minuto, vão surtir efeitos na nossa vida daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Então, as pessoas que eu escolho que entrem na minha vida nesse momento, o emprego que eu escolho dizer sim nesse momento, né? As festas que eu escolho ir nesse momento ou não ir nesse momento vão gerar resultados para mim para os próximos anos, né? Com esse mundo muito rápido, que as coisas aconteceram muito rápido, esses resultados vêm mais rápido também, né? E é importante a gente entender que tudo é escolha, tudo é decisão. Até quando eu não escolho, não decido, é uma escolha também. A escolha de não decidir, a escolha de não escolher. Então pensa os resultados que você tem hoje na sua vida. O que você está tendo hoje na sua vida? Esse emprego, essa casa que você mora, as viagens que você fez, as suas relações com amigos, com familiares, né? Como está a sua vida amorosa hoje? Tudo isso é reflexo das decisões, das escolhas que você mesma tomou, né, nos últimos anos e que fez com que você estivesse aqui e agora na minha frente, né? Então, ter consciência de que nós estamos no comando da nossa vida é muito importante, porque aí a gente para de julgar. Ah, porque minha mãe me ensinou, ah, porque meu pai falava isso, ah, porque o governo... Para com essa história, né? A gente para com o vitimismo e a gente entende que nós somos o motorista do nosso carro, sendo o carro aqui a vida, né? Nós somos o motorista desse avião que a gente está seguindo aí, na verdade. E quando a gente tem consciência disso, a gente passa a fazer escolhas melhores para nossa vida. A escolha daquele carinha que eu vou sair com ele, a escolha ou não vou sair com ele, né? A escolha daquele WhatsApp que eu não respondo ou respondo, daquele cara do Tinder que eu aceito a mensagem dele ou não aceito. Então a gente começa a fazer escolhas melhores pensando o seguinte, peraí, isso aqui vai me levar onde eu quero? Onde eu quero estar? Responder a esse homem, aceitar esse convite, deixar que ele venha aqui na minha casa, aceitar um 3º ou 4º encontro, mesmo já tendo percebido que ele não é o cara para mim, vai me levar até a família que eu tanto quero, a ter um casamento saudável como eu quero? Pense agora, você na sua vida, quanto de 0 a 10 você tá no comando da sua vida. E só para contextualizar aqui de novo sobre controle e comando que você viu no videozinho aí, controle é o controle do todo e esse eu não tenho realmente, né? Vai ter uma parcelinha da minha vida, das coisas que acontecem comigo, que dependem da decisão do outro, que dependem de uma sorte, que dependem de estar no lugar certo na hora certa, que depende da vontade de Deus, não é verdade? Mas isso é 5 ou 10% do que nos acontece,
né? Essa coisa que não tá na nossa mão. O resto tá todo na nossa mão. Os outros 90%, 95% tá na nossa mão. Então hoje, quanto você tem de consciência desse comando, né? Quanto você tá no comando da sua própria vida de 0 a 10? Tendo essa consciência, o que eu faço gera os resultados que eu tenho, né? O que eu escolho agora vai me trazer resultados. E esses resultados estão de acordo ou não com o que eu quero para minha vida. Responde aí no seu caderno ou mentalmente, se você estiver vendo esse vídeo enquanto você faz uma caminhada ou enquanto você vai para o trabalho, apenas pense aí numa nota de 0 a 10 para quanto está o seu controle. O seu controle não, o comando da sua própria vida hoje. Considerando que isso está na sua mão, você não é vítima da sociedade, você não é vítima do governo, você não é vítima dos seus pais, você não é vítima da vida, né? Mas muito pelo contrário, você que faz a sua vida. Coloca uma nota aí e a gente vai pro próximo quesito aqui. O quesito número 2, né? O segundo pilar que eu trago aqui da mulher que é poderosa, aquela mulher que é segura e confiante, são os sonhos. Essa mulher, ela tem sonhos e ela tem sonhos independentemente do estado civil dela, né? Independentemente se ela tá solteira ou se ela está namorando ou se ela está casada, essa mulher tem os próprios sonhos e ela permanece seguindo os seus sonhos. O que acontece, eu lembro muito que meu pai falava isso. Ah, então quer dizer que agora você terminou o relacionamento? Ah, então você pode voltar a focar nos seus sonhos novamente, né? E eu lembro dele me falar isso e perceber que como era verdade isso, né? Entrava num relacionamento, o que eu fazia? Eu me adaptava ao jeito do outro, eu me adaptava ao que o outro esperava de mim. E será que faz sentido isso? Será que isso é o que o outro quer? O homem com quem eu estou, ele espera que eu me adapte a ele? Só que a gente aprendeu que sim, mesmo que de forma implícita, né? Mesmo que a gente não tenha tido uma aula na escola sobre isso, foi isso que a gente viu a nossa mãe fazendo, foi isso que a gente viu mulheres da nossa família, às vezes amigas, fazendo na relação delas. E quando a gente vê, a gente repete. Porque o ser humano, a forma como o ser humano mais aprende, fica aí, ó, um alerta para as mães. Se você é mãe, por exemplo, fica aí esse alerta. A forma como o ser humano melhor aprende é através do exemplo. E tudo que você faz gera exemplo para outras pessoas, né? E os nossos pais, a nossa mãe, as mulheres da nossa família foram exemplos pra gente, mesmo de forma inconsciente, mesmo que elas não soubessem e mesmo que a gente não soubesse, né? E aí a gente viu o quê? A nossa mãe abrindo mão da carreira dela, abrindo a mão de um sonho dela, de uma viagem que ela gostaria de fazer, de uma roupa que ela gostaria de ter e ela não teve. Em nome do filho, em nome do marido, em nome do dinheiro, em nome da falta do dinheiro, né? E ela ficava sempre em último lugar. A gente viu as nossas mães sempre, no geral isso, né? Na verdade eu não vou falar que todo mundo é assim, mas de uma maneira geral as mães abrem mão de muita coisa em nome de uma relação, em nome dos filhos, e a gente foi vendo isso acontecer e, querendo ou não, de forma inconsciente, a gente repete isso. Então eu quero que você pense agora nos seus sonhos. Quanto você abre mão dos seus sonhos? Será que você é uma pessoa que abre mão? Ou será que você mantém os seus sonhos? Você tem sonhos? Você se lembra, né, desses sonhos que você tem? Ou você está no modo automático da vida, acordando, indo para o trabalho, comendo, voltando, assiste televisão, deita, dorme, acorda, toma café da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta para o trabalho, volta pra cá, e todos os dias da nossa vida são sempre iguais. E a gente tá o quê? Esperando o final de semana para ser feliz ou as férias para ser feliz? Não é assim que muitas vezes a gente age na nossa vida? Mas e se a gente tivesse sonhos? E sonhos aqui não precisam ser apenas sonhos grandes como eu quero viajar ao mundo, eu quero ter $1 milhão na minha conta, eu quero ter um apartamento em Nova York ou em Paris, eu quero fazer um cruzeiro ao redor do mundo inteiro. Não necessariamente precisa ser esse tipo de sonho, mas às vezes a gente tem sonhos pequenos também. E é legal ter sonhos, né? E é legal ter clareza desses sonhos e mantê-los, inclusive quando a gente estiver num relacionamento. Isso nos torna interessante. Pessoas que têm sonhos são pessoas interessantes, elas falam com entusiasmo, com amor daquilo que elas querem, daquilo que elas sonham viver, né? Então agora analise você e dê uma nota para você.
Se você é uma pessoa que tem sonhos, que vive pelos seus sonhos, fala dos seus sonhos, você vai se dar uma nota alta, né? 10 ou próximo de 10. Se você não sabe nem quando pensou em um sonho nos últimos tempos, vai ser uma nota mais tendendo para o 0, uma nota mais baixa, tá? Então, quanto você tem de clareza hoje sobre os seus sonhos? Dê uma nota para isso aí. O terceiro pilar que nós vamos conversar aqui é vida interessante. Eu acredito que essa mulher poderosa, essa mulher segura, essa mulher confiante, essa mulher de presença, ela tem uma vida interessante. E a vida interessante, ela não significa uma vida cara, uma vida de só viagens, uma vida de Instagram. Não é isso. Mas a vida interessante dela é uma vida feliz agora. Muitas vezes nós estamos fora de um relacionamento e pensando que, no dia que... pois é, né? No dia que eu tiver um relacionamento, eu vou viajar, vou fazer essa viagem, que eu não tenho companhia para viajar. Não tenho saído muito não, porque eu não tenho companhia para sair. Não. Esses dias eu postei uma foto no meu Instagram e era uma foto que tinha uma taça de vinho, uns queijos ali. Era uma quarta-feira, minha e do Léo. Quarta-feira é um dia que a gente fica juntos, né? A gente tira a noite para ficar juntos, para conversar sobre sonhos, sobre planos, sobre a gente e qualquer coisa que não seja trabalho, né? Então, quarta-feira é o nosso dia. E aí, numa dessas quartas-feiras, eu postei lá uma foto no meu Instagram falando lá que a gente estava comendo uns queijos e tomando vinho, e alguém comentou lá falando o seguinte: que pena que eu não tenho ninguém para fazer um programa desse. E esse aqui é o ponto, você não tem que esperar ter alguém para fazer um programa desse, entende? A mulher que é segura, ela tem compromissos na agenda dela, ela tem vários compromissos na agenda dela. Ela tem uma amiga para encontrar, ela tem o shopping que ela vai, ela tem a livraria que ela gosta de ir, ela lê livro no final de semana, ou ela assiste um Netflix, ou ela toma um vinho na sexta-noite. Ela faz coisas que ela mesma gosta, entende? E a vida dela já é boa, já é interessante, já é feliz. E quando esse homem entra na vida dela, ele entra para agregar, ele entra para complementar, não para completar, porque ela já é completa, entende? Então, eu quero que você pense hoje na sua vida. A sua vida já é feliz hoje? Você gosta da sua vida do jeito que ela tá hoje? Porque você não tem que esperar um salvador da pátria para vir aqui te salvar da sua vida ruim. Não, é você que tem que tornar a sua vida boa. E quando você tiver com a sua vida muito legal, muito gostosa, aí sim você vai encontrar alguém que o quê? Tá com a vida gostosa e interessante também. Não é ninguém que vai te salvar, entende? Se dê uma nota aí, então, de 0 a 10 para sua vida interessante. Quão interessante está a sua vida hoje? Se ela estiver muito interessante, você faz coisas que você gosta, você faz coisas por você mesma, você não espera ter companhia para fazer as coisas e etc e tal, é uma nota mais alta. Se não, não faço nada, eu só vou pro trabalho, não saio, não viajo, não leio um livro, não faço nada das coisas que eu gosto. Nossa, eu costumava gostar de dançar, eu até fazia aula de violão, larguei tudo isso. Se essa é a sua realidade, então, uma nota mais baixa aí. E claro, é claro que tem questão de prioridade, Luiz, é porque hoje a minha prioridade é lá, né, subir na minha carreira, etc e tal, ok. Mas mesmo assim, a gente não pode nunca se abandonar. Tá? Quando a gente for detalhar cada um desses pilares, eu vou trazer exercícios práticos para vocês elevarem aí a nota de vocês, tá? Por enquanto a gente está fazendo o quê? Um overview aqui da roda completa e depois a gente vai aprofundar em cada um dos itens. Próximo pilar da mulher segura é ela lida bem com os medos dela. E isso é o que a gente vai analisar em você nesse momento. O que a gente pode perceber na vida é que a maior parte das pessoas guiam a vida delas com base no medo, né? E não com base nos prazeres e nos sonhos. A gente trabalha porque a gente tem medo de faltar dinheiro para comer. A gente responde a mãe e o pai porque a gente tem medo de magoá-los. A gente faz um agrado para o chefe porque a gente tem medo de ser mandado embora. A gente faz, sei lá o quê, só exemplos aqui, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo faz isso, não. São só exemplos. Mas para pensar nas decisões que você toma. Poucas são as decisões que nós tomamos e que são pura e simplesmente com base no prazer e no sonho. Nossa, eu vou comprar isso aqui pra mim porque meu sonho era ter isso aqui. Dificilmente, né? Nossa, eu vou comprar esse apartamento porque meu sonho era ter um apartamento como esse aqui, porque eu imaginava que um apartamento... Não.
Eu vou comprar esse apartamento porque vai que um dia eu fico sem dinheiro nenhum, pelo menos eu tenho um bem aqui guardado que eu vou poder vender e usar esse dinheiro. Não é assim que funciona? E aí, o que acontece? Quando a gente tem muitos medos, esses medos acabam dominando a gente. E muitas vezes a gente deixa de ir conversar com o homem por medo de ser rejeitada, por medo dele não corresponder, por medo dele me achar fácil ou vulgar. Aí, se eu tô num relacionamento ali, eu tenho medo de falar pra ele, olha, eu não gostei disso, porque eu tenho medo de perder esse homem, porque eu tenho medo dele não me querer mais, né? Eu tenho medo dele me achar idiota. E com base no medo, a partir desses tantos medos que a gente sente, a gente começa a deixar de fazer as coisas, a minguar, a esconder, a sumir. E não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você lide bem com esses medos. Esses medos, eles vão continuar existindo, né? Eventualmente a gente vai sentir medo, mas eu não quero que esse medo te pare, porque a mulher segura, ela sabe que ela não vai ser perfeita, tá? Ela sabe que ela vai errar, ela sabe que ela vai ter medo, mas ela é imparável, ela segue. Pensa numa mulher que você considera uma mulher poderosa, uma mulher segura, uma mulher que vai e faz, né? Você acha que essa mulher não erra, que essa mulher não cai, que essa mulher não acorda desanimada, que essa mulher não tem medo de morrer, não tem medo de perder o pai, não tem medo de perder a mãe? Tem sim, mas o fato é que ela não se deixa travar, ela não se deixa parar por causa desses medos. Ela vai com medo mesmo, ou ela lida com esse medo, ou ela enfrenta esse medo, ou ela, não sei, ela dá um jeito de superar esse medo. E é isso que eu quero que você faça. Ao final aqui desse curso, você vai entender como trabalhar esses seus medos aí, tá? Então pense em você hoje. Quanto você lida bem com os medos que te aparecem? Você se deixa travar? Você evita, às vezes, fazer alguma coisa? Você não toma atitudes, não segue adiante em razão do medo? Porque se isso estiver acontecendo é uma nota mais baixa, mas se não, Luiz, eu sei que eu tenho alguns medos me rondando, mas mesmo assim eu vou lá e faço, eu enfrento, eu não tô nem aí, porque eu sei que eu tenho que ir com medo mesmo, aí já é uma nota mais alta. Legal? Agora o próximo pilar que a gente vai analisar é as expectativas, porque expectativa é uma coisa que acaba com o relacionamento, não é? E a gente cria tanta expectativa que gera ansiedade, a gente mete os pés pelas mãos, a gente age de forma impulsiva, não é assim que funciona? E com isso eu acabo afastando às vezes um cara que eu tô conhecendo, eu acabo estragando uma relação que tava indo bem. Porque esses sentimentos, a gente, por mais que a gente não fale que a gente está sentindo aquilo, tô com medo, tô ansiosa, eu tenho muita expectativa, etc, o outro sente. A nossa comunicação, ela não é só verbal, né? Tudo na gente comunica. A expressão facial, o meu gestual, a minha roupa, tudo isso comunica, né? O tempo que eu levo para mandar uma mensagem, para responder uma mensagem, tudo isso comunica, passa uma mensagem para outra pessoa. A pessoa está lendo ali coisas sobre nós, mesmo que seja inconscientemente. E quando a gente não lida bem com as nossas expectativas, chances são que a gente toma decisões erradas, decisões precipitadas, que a gente é levada pela ansiedade, né? Muitas vezes não conseguindo os resultados que a gente gostaria em determinadas situações ali que a gente está vivendo. Além disso, tem um outro aspecto. O que acontece com a expectativa que eu crio na minha cabeça e não comunico para o outro? Essa expectativa, ela tá só dentro de mim e o outro não sabe sobre ela. Você não comunicou isso ao outro. E se essa expectativa, por um acaso, se frustra, né, não acontece, a gente, por não saber que era uma expectativa que era nossa, porque isso é tudo inconsciente, a gente não para analisar. Não é verdade? Então, quando eu percebo que aquela minha expectativa não aconteceu, ou seja, uma expectativa frustrada, eu desconto toda a minha frustração na outra pessoa. Por quê? Porque eu não aprendi a gerenciar as minhas emoções. Essa mulher que é segura, ela entende, opa, peraí, eu tô puta da vida agora porque eu criei a expectativa que a gente ia passar o fim de semana todo junto. E essa expectativa não se concretizou. Por quê? Porque ele decidiu que ele queria ir pro futebol com os amigos dele. E aí eu tô puta com ele porque ele foi pro futebol. Mas peraí, eu não vejo problema dele ir pro futebol. Por quê? Porque então eu tô fazendo escândalo, eu tô brigando com ele, eu tô jogando a minha raiva nele. Quando a gente consegue parar para analisar, a gente percebe
que é uma frustração nossa, não comunicada ao outro e que foi frustrada. O outro tem culpa disso? Entende? Então, quando a gente tem essa habilidade, e atenção, habilidade, vou falar um pouquinho mais sobre habilidade. Quando a gente tem essa habilidade de olhar para dentro de nós mesmas e se perguntar, conversando com a gente mesma, né? Opa, peraí, por que eu tô com raiva? Por que eu tô nervosa? Por que será que eu tô tão irritada nesse momento? Se a gente tem essa habilidade de conversar com a gente mesma, a gente vai perceber que no geral, é uma frustração de uma expectativa que nós mesmas criamos, né? O que a gente faz com expectativa? A gente primeiro pensa sobre ela, qual é a minha expectativa sobre essa festa, sobre o fim de semana, sobre morar junto, sobre namorar, sobre casar, sobre ter filho, sobre essa viagem. E aí eu penso qual é a minha, e aí eu comunico a minha expectativa para o outro me falar qual é a dele. Relacionamento é negociação. E para negociar precisa ter uma comunicação. Faz sentido? E dentro dessa coisa de expectativa, eu tenho a minha e o outro tem a do outro. E aí, como a gente faz com isso? É importante saber qual é a minha, qual é a do outro e chegar no meio termo. Então deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente entender mais sobre expectativa. Vamos fazer uma viagem juntos, eu e ele. Eu crio a expectativa de que essa viagem vai ser uma viagem para descansar. E o outro cria uma expectativa de que essa é uma viagem para explorar tudo o que há para ser explorado naquela região. Só que eu não comunico isso a ele e ele não comunica para mim. O que acontece no primeiro dia da viagem? Eu quero dormir e ele fala, vamos, o passeio começa às 8 horas. Não, mas 8 horas eu não quero acordar. Não, eu tô dormindo ainda, espera. E aí, olha o conflito que começa a gerar aí e a gente começa a brigar e a argumentar. E porque você dorme demais e porque não sei o que lá. O problema é dormir demais? Não. Tem problema em dormir demais? Não. Ah, mas também porque você não quer dormir, você não dorme, você não gosta de dormir, você só quer sair, você não cansa de sair. O problema é sair? Não. O problema é as expectativas que cada um criou e que não foram comunicadas. E aí, antes da viagem, então, o que é legal é eu perguntar pro outro, vem cá, qual a sua expectativa para a viagem? Aí o outro vai falar assim, nossa, já pesquisei tudo, eu vi que lá rola mergulho, lá rola isso, rola passeio no elefante, rola, sei lá, uns passeios de caravela, sei lá o quê, né? Que a pessoa vai te contar ali e vai te perguntar, e você? Ou se não te perguntar, você fala do mesmo jeito. O importante é que os dois saibam das expectativas de cada um e negociem. Você vai falar assim, eu preciso descansar, muito, né? Tenho trabalhado muito, etc. E aí, vocês vão chegar num meio termo que fique bom para as duas pessoas. Relacionamento é negociação. E para negociar, eu tenho que ter clareza do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando e do que eu espero de cada uma das coisas que vão acontecer com a gente. E o que é um relacionamento? É o dia a dia, é viagem, é férias, é ir para uma festa junto, é ir para encontrar a família um do outro. Qual a sua expectativa para encontrar sua família? O que você espera que aconteça no final de semana? Porque às vezes o cara tá querendo ir lá encontrar com os amigos dele, fazer um happy hour, mas ele já fica com tanta neura do que você vai fazer, do escândalo que você vai fazer, ou talvez possa fazer, que ele já nem fala. E aí o cara já começa o quê? Ou mentir, né? Ou ele começa a contar mentiras para evitar o confronto, ou ele começa a deixar de fazer as coisas que ele gostava de fazer, ele começa a ficar infeliz dentro desse relacionamento e daqui a pouco esse relacionamento vai acabar mesmo. Faz sentido? Então agora eu quero que você tenha um momentinho aí, uns segundinhos aí, para você pensar sobre você, sobre as expectativas que você cria e sobre a sua capacidade de lidar bem com as expectativas que você criou, comunicando isso ao outro e às vezes até quando essa expectativa é frustrada e você falar, não, tá tudo bem, porque o pior que podia acontecer aqui era tal coisa ou tal coisa e tá tudo bem, isso aqui eu lido bem, né? Quando nós temos clareza da expectativa que a gente criou e aquela expectativa se frustra, chances são que a gente vai aceitar isso com mais tranquilidade do que se a gente não tivesse clareza. Vamos supor que eu criei a expectativa, né, nessa viagem de que eu vá descansar e chega lá nessa viagem, acontece um monte de passeio, etc e tal, e aquilo começa a me irritar. Em algum momento aquilo começa a me irritar. Quando eu sei que eu criei aquela expectativa, eu paro tudo e falo, opa, peraí, é porque eu tinha criado uma expectativa diferente.
eu tenho mais facilidade para comunicar isso ao outro, eu tenho mais facilidade para negociar, entende? Então pense em você hoje e se dê uma nota de 0 a 10 para a sua capacidade de ter clareza quanto às suas expectativas, de lidar com uma expectativa frustrada e de comunicar essas suas expectativas ao outro. Se você faz isso de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, se você tem essa consciência, uma nota mais alta. Se você nunca nem tinha parado para pensar sobre expectativas, né, sobre as frustrações que você já teve sobre isso e etc, não comunica suas expectativas, vai ser uma nota mais baixa. Outro pilar que nós vamos abordar aqui e que eu acho extremamente relevante nessa mulher poderosa, e se você pensou aí numa mulher muito poderosa, você vai visualizar isso aí nela. Você tem aí uma referência de uma mulher poderosa, de uma mulher de sucesso, uma mulher que é segura, que é confiante? Então pense aí, essa mulher, ela não tem um lado positivo, legal, um lado bem-humorado, um lado, né, de ver a vida com mais positividade? Eu tenho certeza que sim. Porque essa mulher, ela tá sempre buscando o melhor da vida. E para buscar o melhor da vida, a gente tem que olhar para o aspecto positivo. Tudo que nos acontece pode ser encarado como uma coisa positiva ou como uma coisa negativa. Todas as coisas têm lado positivo e lado negativo. E aí você escolhe para que lado você vai olhar. A vida, ela já é muito dura, né? A nossa vida já é regada a muitas decisões difíceis que nós temos que tomar, muitas responsabilidades que nós temos. É trabalho, às vezes é filho, às vezes é um animal de estimação, os nossos pais que demandam da gente. E tudo isso faz com que a gente tenha que tomar decisões, com que a gente tenha que estar atentas àquilo. Isso já é pesado o suficiente. As outras coisas não precisam ser pesadas. As outras coisas podem ser o quê? Leves. Aliás, tudo isso pode ser leve. E é a gente que escolhe como a gente vai lidar com as coisas da nossa vida. Esses dias eu falava para uma amiga o seguinte: nossa, eu tô tão cansada, é tanta coisa para resolver, né? É coisa de casamento, é coisa de lua de mel, é empresa, é relacionamento, é meus pais, é os pais do Léo. É tanta coisa que tem hora que cansa. Você não cansa, não? Ela falou assim: então, é que vai ser sempre assim. Na hora que acabar casamento, lua de mel, etc, vai vir outra coisa, vai vir criança, vai vir outra coisa. A minha empresa vai crescer. Eu falei, de fato, né? Então, se para sempre vai ser assim, vai ter responsabilidades, vão ter decisões na sua vida para você tomar, como você vai fazer isso? De uma maneira leve ou de uma maneira pesada? E é você que escolhe. Um dia, na minha vida, eu decidi, né, ser uma pessoa leve. Até tatuei mais recentemente a palavra leveza no meu braço, porque eu decidi que eu seria uma pessoa leve. Mas o fato é que eu não tinha repertório para ser essa pessoa leve e eu tive que adquirir esse repertório. Mas foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Eu tinha mais ou menos 29 para 30 anos, porque eu lembro que quando eu fiz 30 anos eu queria fazer essa tatuagem, eu não tive coragem, porque eu pensava assim, vai que eu não mantenho essa posição, né? Vai que eu não consigo manter essa leveza que eu quero, e eu não tatuei. Na época, tatuei mais recentemente. Mas então, e aí o que acontece quando a gente tá trocando mensagens com o homem, quando ele fala alguma coisa, a gente já leva logo, esse cara, porque não, tá vendo que ele só quer sexo? Esse cara tá achando que eu sou idiota, tá escrito idiota. Não precisa disso, leva com humor aquilo que ele trouxe, né? E se realmente a vida fosse um humor? E se realmente a vida fosse uma piada? Como você lidaria com isso? E se você só pudesse olhar para o lado positivo das coisas, né? E esse lado positivo, ele te ensina muitas coisas. O lado negativo também te ensina. Mas quando a gente escolhe olhar para aquilo, inclusive aquilo que deu errado, com um olhar positivo, a gente vai olhar com o olhar do o que eu posso aprender com isso. Então agora pare e pense, quão positiva você é hoje de 0 a 10? Quão bem-humorada você é? Se dê uma nota aí, colorindo a sua ferramenta que você imprimiu, ou no caderno, ou como você decidiu fazer aí. O próximo pilar que eu quero trazer aqui para você hoje é do amor próprio. E dentro desse amor próprio, eu considero a autoestima, a autoaceitação e o autoconhecimento. Eu acredito de verdade que se você passa a se conhecer, se você olha para dentro de você, enxergando o seu lado de luz, o seu lado de sombra, as suas qualidades, as suas coisas, seus pontos de melhoria, suas coisas que não estão tão legais assim, você é capaz de se aceitar.
E aí, quando você se aceita do jeitinho que você é, com esse pacotinho aí que veio, você passa a amar isso aí e a valorizar essa pessoa que você é. Isso é autoestima, né? O que é estima? A estima é valor. Quanto de valor eu dou para mim mesma? Que é o autovalor, autoestima. E muitas vezes a gente está buscando o amor do outro, a gente está buscando que o outro nos valorize, nos reconheça, em aspectos que nós mesmas não nos reconhecemos, não nos valorizamos, nós não nos amamos. E aí eu não me amo, mas eu quero que alguém me ame. A verdade é que as pessoas nos amam na mesma medida que a gente se ama. As pessoas dão valor pra gente na medida que a gente se dá. Se eu tô dando um valor baixinho pra mim, é esse mesmo valor que as pessoas vão me dar. Lembra do exemplo que eu falava? As pessoas seguem exemplos e você tá dando exemplo pro outro de como te tratar. Se você não se trata bem, o outro também não vai te tratar. Mas essa autoestima a gente só consegue trabalhar, a gente só consegue elevar quando a gente olha para dentro, porque a autoestima não está no espelho. A autoestima envolve se amar, né? Esse amor próprio envolve se amar interna e externamente, mas primeiramente dentro, né? De dentro para fora. Porque fora só é um reflexo do que está dentro. Faz sentido? Então se dê uma nota aí de 0 a 10 para você hoje nesse quesito do amor próprio. Quanto amor você tem por você mesma? E esse amor envolve se aceitar do jeito que você é, saber que você tem pontos de melhoria sim, saber que você erra, mas saber que você também acerta muito. E para saber tudo isso, você precisa se conhecer. Quão mergulhada você está no autoconhecimento hoje na sua vida? E o último aspecto que nós vamos avaliar aqui dessa mulher poderosa, dessa mulher segura e confiante, é a comunicação. Essa mulher, ela sabe se comunicar, ela sabe falar aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, ela tem empatia, ela sabe se colocar no lugar do outro. Ela não julga. Ela erra também, mas ela sabe voltar atrás e falar, olha, eu fiz isso, mandei mal por causa daquilo que eu estava pensando e eu quero te dizer que não é assim que eu quero agir com você. Ela tem tranquilidade de dizer isso. Ela consegue chegar para o outro e falar assim, olha, esse ponto aqui não é legal. Comunicação é uma das coisas que mais faz com que relacionamentos acabem, porque as pessoas não comunicam aquilo que elas não gostam, aquilo que elas não querem. E as coisas vão virando o quê? Uma bola de neve gigantesca que depois a gente fala como? Ah, desgastou. O que é o desgaste? Ah, desgastou, eu nem sei mais por que a gente está terminando. O desgaste é um acúmulo de coisas que não foram conversadas ao longo do tempo. É preciso conversar tudo dentro de um relacionamento. Conversar, tá? Conversar é diferente de brigar. Conversar é resolver. Às vezes, para resolver, não precisa nem conversar, né? Por exemplo, onde apertar a pasta de dente? É no meio, é no final? Tem que resolver? Será que a melhor forma de resolver isso é chegando num acordo, se aperta por cima ou por baixo? Ou é cada um tendo a sua própria pasta de dente? Talvez o resolver aqui é comprar uma pasta de dente para cada um. E tá tudo certo. Isso vai resolver. E aí não precisa nem conversar sobre isso, porque cada um vai apertar onde quiser, né? Mas até para isso precisa de uma comunicação legal. Para eu falar pro outro, olha, eu comprei uma pasta de dente aqui só para você, porque daí agora você aperta onde você quiser essa pasta de dente. Faz sentido? Agora, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai guardando, e aí a gente se torna aquela pessoa passiva, que aceita tudo, né? Aceita do jeito do outro, aceita do jeito que o outro faz. Mesmo se eu estiver me sentindo desrespeitada, se eu não tiver gostado, eu deixo pra lá. Às vezes, quando é uma coisa pequena, eu penso que, nossa, mas eu vou falar pra ele isso? Isso é tão pequeno. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, mas ela diz o seguinte: tudo pode ser dito, dependendo da forma. Eu não sei, na verdade, se fui eu que inventei essa frase também, mas enfim, não, provavelmente não. Mas tudo pode ser dito sim, dependendo da forma, né? Então a gente precisa desenvolver essa habilidade. Em algum momento aqui eu falei sobre habilidade, né? O que é habilidade? Habilidade é algo que você pode desenvolver, que qualquer pessoa pode desenvolver.
Se você parar para pensar, pessoas que tiveram muito sucesso na vida delas não foram pessoas que apenas nasceram com a sorte, com a habilidade, com aquela coisa nata dentro delas. Não, foram pessoas que desenvolveram uma habilidade e que treinaram ali, ó. É o caso, por exemplo, do Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt foi um grande jogador de basquete, né, aqui do Brasil, e ele tinha um apelido que era Mão Santa. Só que a galera falava, pô, não deveria ser mão santa, deveria ser mão treinada, porque nos treinos dele, o que ele fazia? Quando terminava o treino de todo mundo, o treino normal do time, etc., todo o time ia para casa e ele ficava ali na quadra fazendo o quê? Se comprometendo a fazer 1000 arremessos. E ele só ia embora, eu acho que depois que ele fizesse 3 seguidos, alguma coisa assim. E, ou seja, era treino, 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 muito treino. O treino te leva à perfeição. A perfeição não, né? Mas te leva a ficar muito boa em alguma coisa. E grandes músicos, grandes pessoas, empreendedores, artistas, essas pessoas não nasceram simplesmente com o dom de fazer aquilo que elas fazem muito bem. Elas treinaram arduamente para ficar boa, para que fossem pessoas bem treinadas naquilo que elas estavam fazendo, se comprometendo a fazer. Então o sucesso, ele não vem de um dom, né? O sucesso no relacionamento amoroso, de ter um relacionamento legal, bacana, etc e tal, não vem de um dom de se relacionar necessariamente. Pode vir sim de uma habilidade que você desenvolveu. Então com esses 8 pilares, se você focar em ficar boa nesses 8 pilares, o relacionamento para você ele vai ser só uma consequência. Ele não vai ser mais o seu objetivo de vida, porque relacionamento não é objetivo. Relacionamento é consequência. O seu objetivo é ser essa mulher do relacionamento bacana. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Eu quero um homem que seja assim, que seja assado. Mas eu sou essa mulher? Eu sou a mulher pronta para esse homem? Preparada para recebê-lo? Ou eu sou a mulher insegura que vai controlar, que vai ter ciúme, que não vai saber conversar, que vai dar piti? Porque quando o homem faz uma coisa que a gente não gosta e que a gente simplesmente fica calada e muda, esse homem não entende o que está acontecendo. Esse relacionamento não tem como ser saudável. E aí a culpa vai ser dele? Não. Vai ser, né? A responsabilidade é minha de não ter a habilidade de me comunicar bem. Então seja a mulher do relacionamento legal. Seja a mulher preparada para esse homem incrível que você vai receber. Foque a sua vida em se tornar essa mulher. Porque aparecer esse homem, atrair e conquistar esse homem vai ser natural para você, vai ser consequência e você vai estar tão tranquila, né? Circulando tão bem entre os lugares, nos encontros, né? Vai ser tão leve isso para você, tão natural, que se relacionar com alguém bacana vai ser tranquilo, vai ser só consequência natural de uma série de coisas que você se programou, se organizou aí para fazer. Legal? Então agora vamos pro detalhamento de cada uma dessas coisas aqui. E se você quiser deixar seus comentários aqui de alguma dúvida que tenha ficado para você ou de algum pensamento, insight que veio aí para você, comenta aqui para mim. Se quiser também deixar as notas que você deu para cada um desses pilares, deixa também, que vai ser muito legal acompanhar você e futuramente você pode até voltar aqui e ver sua evolução. Olha que legal, tá bom? Então eu te vejo numa próxima aula.